Olá pessoal. Ah, Depois de ver o vídeo ali do teste global, né? ah, que inicialmente é simplesmente ali a soma ponderada do quadrado dos resíduos, como estatística de teste TDQ, né? Mas enfim, olhando aquela formulação do global em função do fator de variância a posteriori, né, eu vi que ficou um tanto jogado ali, né? Da onde que saiu aquela relação para o fator de variância a posteriori. Então, de onde que veio essa expressão, né? Então, primeiro vamos pensar no ajustamento de observações diretas mesmo, né? O ajustamento mais simples aqui, que é o ajustamento da média, né? A gente viu ali que a média a média aritmética é a solução por mínimos quadrados, né? Então, até dá para fazer um exemplo no modelo paramétrico, né? Seria um caso particular do paramétrico ali, onde o parâmetro é a própria média ali, enfim, né? E vamos supor que a gente tem apenas duas observações aqui inicialmente, tá? Então a gente vai ter o nosso vetor y ali dado, né, pela primeira e pela segunda observação. E o vetor x, né, vai ser simplesmente aí o valor da média, né, que a gente quer ali, a média aritmética dos dados, né. E a gente teria duas equações, né, o y1 ajustado, a nossa média mais o resíduo na primeira observação, e o y2 ajustado, a nossa média mais o resíduo na segunda observação. Bom, vamos considerar uma peso-identidade aqui, né? Então a gente não está ponderando elas, né, considerando o mesmo peso, embora elas possam possuir uma certa variância, né, diferente da unidade ali, então a variância pode ser diferente de um, mas enfim, é a mesma variância para ambos, tá? Bom, então pela solução geral ali do paramétrico, né? Então a nossa média aqui valeria matriz A transposta matriz A na menos 1, matriz A transposta vetor L. Aqui no caso, né, modelo linear, enfim, então a gente assume ali um x0 igual a zero, de tal forma que o nosso vetor de correção aos parâmetros iniciais, né, x0, que no caso aqui é o escalar nulo, enfim, já vai corresponder ali ao nosso parâmetro ajustado, que nesse exemplo específico é a média aritmética, né? Só para seguir essa notação. E nesse caso, né, então, y0 como f de x0, se a gente jogasse aqui o vetor nulo, né, então 0, 0, enfim, acabaria resultando aqui num vetor nulo, 2 por 1, de tal forma que o vetor L, y menos y0, né, seria igual ao próprio vetor das observações. Tá? L igual a 8. Bom, enfim, então nesse caso só precisa definir basicamente a nossa matriz A. Né? Bom, matriz A, na verdade seria um vetor, né? Seria um vetor Azinho de duas linhas por uma coluna, né? Um parâmetro e duas observações. E seria simplesmente, né, derivada da primeira equação em relação ao parâmetro 1 e derivada da segunda equação em relação ao parâmetro 1 também. Então seria um vetor aqui formado por 1 e 1. Né? Bom, então nesse caso como é que ficaria aqui o nosso ajustamento? Vamos ver. Matriz A transposta, no caso vetor A transposto, né? 1 e 1. Vetor A na forma normal aqui, 1 e 1. Isso na menos 1. Depois, vetor A transposto vezes o nosso vetor y. Aqui é a primeira e a segunda medição. Bom, aqui, produto matricial. Aqui a gente tem 1 por 2 e aqui a gente tem 2 por 1. Então isso aqui, na verdade, vai resultar em um escalar, né? 1 por 1. Né? Então vai ficar a primeira linha vezes a primeira coluna. Né? Vai ficar 1 vezes 1, né? Mais 1 vezes 1. Deixa eu apagar aqui. Então, primeira linha, né, vezes a primeira coluna. Né?
Então, esse vezes esse, mais esse vezes esse. Enfim. Na menos 1, 1 e 1, y1 e y2. Bom, 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 1, 1, né? Então aqui vai ficar 2. 2 na menos 1. Um escalar, que multiplica ali aquele produto matricial. Né? O y1 e o y2. Bom, 2 na menos 1 é 1 meio, né? É o inverso aqui. Então vai ficar 1 meio. E agora aqui que multiplica. De novo, né? Aqui também vai ser um escalar. Aqui é 1 por 2, aqui é 2 por 1. Então, primeira linha vezes a primeira coluna. Então vai ser 1 vezes y1 mais 1 vezes y2, né? Vai ser simplesmente, então vou colocar na forma geral aqui, enfim. 1 vezes y1 mais 1 vezes y2. Então, o nosso x barra, a nossa média, vai ser simplesmente, né, y1 mais y2 dividido por 2, né, a expressão da média. Então, notem que interessante, né? E claro, com um caso geral, 1 sobre n, somatório ali das n observações, né, dos n elementos do vetor y. Então, de forma geral, né, a gente poderia ali interpretar, né, então, essa matriz inversa aqui, né, A transposto A na menos 1, no caso geral, A transposto W, A na menos 1, né, corresponde ali a simplesmente aquela divisão, né, no cálculo da média ali, né, 1 sobre n, onde n é o número de medidas, e o A transposto L ou A transposto WL, num caso geral ali, o somatório das observações ali do caso da média aritmética. Né. Bom, por que eu estou vendo aqui o exemplo da média aritmética? Tá? Porque aqui fica mais fácil de entender. Né? A gente já viu ali pela propagação de variâncias, né, que a variância da média, teorema do limite central, etc., né, a variância da nossa amostra dividido por n, onde n é o número de medições. Então, analogamente, né, a variância do resíduo seria igual, né, de cada observação, né, mas vamos supor aqui todas com a mesma variância, enfim, então, variância do resíduo, a variância da observação original menos a variância da observação ajustada. Quem é a observação ajustada? A média. Então, né, que a gente poderia botar em evidência aqui, né, a variância ficaria 1 menos 1 sobre n. Tá. Bom, beleza. Então, ajustamento de observações diretas, né, que a gente já viu ali na aula 3. Aqui, fazendo a solução pelo modelo paramétrico, né, como se fosse um caso particular do paramétrico, enfim, dá o mesmo resultado, como a gente viu aqui, né, dá o mesmo resultado que a gente deduziu lá para a fórmula da média aritmética. E aqui é a propagação de covariâncias que a gente também já viu aqui para o caso tanto do modelo paramétrico quanto o caso aqui da média aritmética. Né. Então, até aqui, assumindo a identidade, né, a peso como identidade, variância 1, enfim. Então, a variância da média, né, 1 sobre n, 1 sobre 2, né, que é justamente o A transposto A na menos 1, né, o A transposto WA na menos 1 do modelo paramétrico. Bom, enfim, o que a gente pode fazer agora? Né? Então, V transposto WV, vamos de novo trabalhar com esse caso de identidade, né? Nós vamos jogar aqui V transposto WV, considerando uma matriz peso e identidade, fica V transposto vezes V. Ou seja, a gente vai pegar cada elemento do resíduo, né, elevar ao quadrado, né, e somar todo mundo, a soma do quadrado dos resíduos. Né. Bom, a esperança disso aqui, né, para um resíduo em específico, é igual à variância desse resíduo. Tá? Então, a esperança ali do quadrado do resíduo, né, ou seja, do valor menos o valor ajustado, né, então esse resíduo, essa diferença entre o observado e o ajustado ao quadrado. Tá? Então, a esperança, né, do quadrado do resíduo ali é a variância do resíduo. Tá?
Isso vem lá da probabilidade e estatística, né? Então, se a gente tem N resíduos independentes, né? Porque a nossa matriz de covariância é diagonal, né? Não importa se é identidade ou não, mas não tem covariâncias entre as observações, tá? Vamos simplificar aqui a nossa análise. Então, então essas observações são estatisticamente independentes, né? Então, se a gente quer trabalhar aqui com o quadrado aqui dos resíduos, né? A gente pode considerar que a esperança para esse termo vai ser simplesmente somar as variâncias individuais, né? Então, a esperança aqui para um caso geral, né? Para um vetor dos resíduos de n componentes, vou colocar aqui o chapéuzinho do ajustado, né? Então, a esperança do V transposto V vai ser igual ao somatório aqui, né? De igual a 1 até n das variâncias individuais de cada resíduo. Bom, assumindo que as observações têm a mesma variância, né? Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Esperança para V transposto V vai ser igual a somatório das variâncias individuais. As variâncias são as mesmas, né? Para cada resíduo, tá? Assumindo que cada observação tem a mesma variância, sigma ao quadrado. Então, vai ser simplesmente n vezes essa expressão. Bom, desenvolvendo aqui, né? N vezes 1, n, né? Então vai ficar n vezes a variância menos a variância de novo que multiplica n por n. Isso aqui vai dar 1. Então a gente vai ter o seguinte aqui, se a gente botar a variância em evidência, n menos 1. Então a esperança para a soma do quadrado dos resíduos no ajustamento da média é a variância que multiplica n menos 1. Quem que é o 1 nesse caso? O 1 é o número de parâmetros, né? A gente só tem um parâmetro que é a própria média aqui, né? Então, igual a 1. Então a gente poderia generalizar, né? Claro, abdicando um pouco do rigor matemático, né? Mas enfim, a gente pode estender isso para um caso geral, acrescentando uma W aqui, né, que não seja identidade. E para um problema que não ajustamento da média, a gente tenha mais parâmetros, mas enfim, a gente conseguiria generar com o rigor matemático, a dedução matemática aqui omitida, mas enfim, né, entendendo essa lógica, né, pensando num ajustamento, modelo paramétrico de forma mais ampla. Então, a esperança, né, desse termo, da soma ponderada do quadrado dos resíduos, vale o fator de variância vezes n menos 1, né, os graus da liberdade do ajustamento. Tá? Bom, então é daqui que vem o fator de variância posteriori. Ó. A gente simplesmente divide. Né? Então esse fator de variância que a gente obteve no ajustamento, ou seja, em função dos resíduos, né, que a gente chama de fator de variância posteriori. Então ele vale isso. Né? V transposto WV dividido por n menos 1. Por quê? Porque a gente não conhece o fator de variância das observações, né? Mas a gente pode estimar ele em função do que a gente tem na nossa amostra, dos nossos resíduos. Né? Então, por isso que a gente coloca o chapéuzinho aqui, o fator de variância a posteriori, obtido em função dos resíduos. Tá? Bom, se o nosso fator de variância a priori, que a gente arbitrou, né, está próximo do verdadeiro fator de variância desconhecido, porém estimado pelo a posteriori, a gente espera que essa razão dê 1. Né? Então, o nosso fator de variância a priori está próximo do verdadeiro e desconhecido fator de variância, né? E o nosso fator de variância a posteriori, quando o modelo estocástico está bem determinado, enfim, a gente espera que ele também vai dar próximo aí, né, do verdadeiro e desconhecido fator de variância. Então, a gente espera que essa divisão dê 1. Consequentemente, né, como a gente viu lá no vídeo
já viu no vídeo do global, né? Então isso aqui, né? Então a gente espera que essa divisão também dê 1, né? E aí, ou seja, né? A esperança da soma ponderada do quadrado dos resíduos, né? Resulta ali nos graus de liberdade do ajustamento. Resulta nesse número inteiro que é os graus de liberdade do ajustamento. A esperança matemática, né? Não necessariamente, claro, né? Fazendo o ajustamento e a gente vai ter essa soma ponderada do quadrado dos resíduos, não vai dar os graus de liberdade do ajustamento, né? A gente espera que dê, né? E é por isso que a gente constrói o teste estatístico, para ver se essa diferença é estatisticamente diferente, né? Então, se o valor que a gente obteve aqui para a soma ponderada do quadrado dos resíduos, né, é estatisticamente diferente, né, significativamente diferente do ponto de vista estatístico de n-1, do número de graus de liberdade do ajustamento. Então é daqui que vem, né, o tal do fator de variância a posteriori, né? Então, e o teste global é construído daquela forma, né? Se o modelo estocástico está bem determinado, ou seja, o meu fator de variância a priori, né, que eu arbitrei, é próximo do verdadeiro e desconhecido fator de variância das observações, né? Então a gente espera uma igualdade estatística entre o fator de variância a posteriori e o fator de variância a priori. Ou analogamente, né, entre a soma ponderada do quadrado dos resíduos e o número de graus de liberdade, n-1, do ajustamento pelo modelo paramétrico. Então, enfim, com isso então fica mais claro de ver da onde que veio aquela expressão para o nosso fator de variância a posteriori, né? Por que é definido dessa forma no teste global, visando ali analisar o modelo estocástico.